Olha o que a palavra diz: examinai-vos a vós mesmo, se permanecer na fé. Veja se tu está indo na fé, meu irmão. Examine, aleluia, bota em prova você mesmo. Não espere que o pastor tenha que vir aqui na frente chamar a atenção da igreja, não. Cada um examine-se a si mesmo, prove-se a si mesmo, veja se ainda está na fé. Veja se ainda Jesus ainda mora dentro de você. Veja, aleluia, porque às vezes, irmãos, às vezes nós somos assim, que nós queremos avaliar a vida do irmão, mas esquecemos de avaliar a nossa. Aleluia, Jesus, aleluia, lá em Mateus 7 ele vai dizer: tira a primeira trave do teu olho, aí depois, aí você tira o cisco do teu irmão. Porque às vezes a vida do irmão que eu estou avaliando está melhor do que a minha. E ainda, aleluia, eu quero cuidar da vida do irmão, sendo que a minha está toda atravessada. Eu consigo enxergar uma serragem na tua vista, mas eu não consigo enxergar uma tábua inteira na minha. É isso que acontece dentro da igreja hoje. Aleluia, esse é o problema, o mal-estar do crente. Se todo cristão olhasse para ele e fizesse isso que Paulo está dizendo: examine-vos a si mesmo, se permanecer na fé. Aleluia, quão boa a igreja seria hoje na terra. Quantos, aleluia, eu tenho certeza que se pusesse um aleijado de reto, ele estaria andando. O cego estaria vendo. Aleluia, o surdo ouvia. Aleluia, mas por causa, aleluia, porque eu consigo ver o cisco no teu olho e não vejo o meu. Aleluia, isso não acontece. Fica travado, a bênção não chega. Aleluia, parece que tudo fica mais difícil. Examine-se a vós mesmos se permanecer na fé. Ou não sabeis, aleluia, a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já esteja reprovado. Olha, às vezes nós estamos reprovados perante Deus, não perante o homem. Talvez perante o homem nós estamos lá em cima, né? Porque o homem gosta de encher o ego do outro. Mas às vezes perante Deus nós estamos reprovados. Será que Jesus já não reprovou a mim? Aleluia! Por quê, irmão? Porque eu consigo ver em tudo erro do irmão, mas eu não consigo olhar para a minha própria vida. Olha o que Paulo está dizendo. Colocando, aleluia, colocando os irmãos, os próprios irmãos, se coloca em prova. Teste a tua vida perante Deus. Não deixe que outro venha avaliar a tua vida. Não, avalia-se a si mesmo. Aleluia. Aleluia, veja se o que está em você. Aleluia, veja se aquele primeiro amor, aquela conversão que você teve lá atrás, aleluia, quando não conhecia Jesus. Veja se aquele amor, aquela ardência pela palavra do Senhor está em você ainda. Querido, às vezes nós somos reprovados por Jesus. Esse é o grande perigo da igreja. Olhar o defeito do irmão, mas esquecer do meu. Certo dia, eu não vou falar o nome, aleluia, tinha uma pessoa que ia lá em casa, e ela olhava para minha esposa, e toda vez ela conseguia olhar para minha esposa e dizer: esses irmãos hoje que usam calça, esses irmãos não sei o que. Mas de repente você ia na casa dela, estava a esposa, estava a filha, toda de calça. Mas eu consigo ver, aleluia, longe do meu nariz, mas debaixo do meu eu não consigo ver. Eu enxergo o pecado em todo mundo, mas eu sou santo, sou separado de Deus, sou ungido. Isso é um problema dentro dos crentes. Não, às vezes a pessoa diz assim: mas irmãos, aqui não tem esse tipo de coisa. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não é para ser pregada só porque tem algo de errado dentro da igreja. É porque ela é um aprendizado. E com a palavra de Deus ela vai aprendendo. Aleluia. Porque talvez hoje não tem, mas talvez amanhã eu possa chegar aqui e ver um defeito do pastor e querer falar. Aí eu me lembro da palavra do Senhor. Não, tem que examinar eu. Vamos ver como é que está a minha vida. Aleluia. Vamos me julgar eu primeiro. Aleluia. Não, eu não sou capaz de julgar o pastor. Eu não sou capaz de julgar nenhum dos irmãos aqui dentro da igreja. Aleluia. Não fui posto como juiz sobre a vida de ninguém. Aleluia. Aleluia, é a posição que a igreja do Senhor tem que tomar nessa terra. Aleluia. Aleluia. É maravilha, meu irmão.
é bênção de Deus. Serviço de Deus, amados, é bom demais quando nós servimos de Deus. Essa igreja, ela não tinha esse problema. Ela não via, aleluias, os seus defeitos. Ela não conseguia avaliar como é que ela estava perante Deus. Mas ela olhava para ela, aleluia, no versículo 17, sabe o que ela dizia? Rica sou e enriquecida estou, de nada tenho falta. De nada eu tenho falta. Se ela atentasse para aquele problema, aleluia, se ela parasse e desse uma avaliada, ela viria que Jesus não estava operando ali há muito tempo. Mas agora, irmãos, precisou Jesus ir até elas e dizer, aleluia, porque elas diziam, sou rico, e Jesus chegou a dizer para elas, vocês são pobres, vocês são desgraçados, aleluia, vocês são pobres, desgraçados, vocês são cegos e são uns. Precisar de Jesus vir até a igreja para contar tudo isso. E olha que o pastor da igreja, aleluia, esse pastor da igreja da Laodiceia, ele é mencionado como um bom servo de Cristo. Paulo envia a carta para Laodiceia, e sabe o que ele diz em Laodiceia? Ele diz para outra igreja, a carta que foi enviada de Laodiceia para cá, leiam também, usem a carta, porque o pastor da igreja ele era bom. Então eles tinham uma boa influência que o pastor. Mas aquela busca desenfreada por riqueza, por bens materiais, por coisas, aleluia, que nos faz com que nós permaneça, aleluia, preso nessa terra, não fazia ela não tinha capacidade de se julgar a si mesma. Aleluia. E ela tornou-se uma igreja morna, uma igreja insensível, uma igreja que aonde qualquer coisa se resolvia no dinheiro, qualquer coisa ela tinha para pagar, ela tinha para comprar, então, aleluia, não precisava de nada, tinha um centro de medicina muito grande, aleluia, tinha um banco muito forte naquele lugar, ela tinha tudo. Mas agora eu te pergunto, aleluia, aqui na igreja, tem presbítero, tem pastor, aleluia, se não tiver Jesus, do que adianta eu e o pastor estar aqui? Do que adianta os irmãos estar sentados aí se Jesus estiver do lado de fora, esperando espaço na tua vida, na minha vida, aleluia, esperando espaço dentro daquela casa que ele disse, a casa do meu pai é casa de oração, aleluia, se virou comércio, e tudo é comercializado. Para pregar tem que pagar, para louvar tem que pagar, senão não vai, aleluia. E a igreja também não vem se não tiver esse tipo de gente assim no púlpito, aleluia. Esse é o mal, aleluia, que está afetando a igreja, a riqueza. Ah, mas irmão, aí você está dizendo que nós temos que ser pobres. Não, ninguém precisa ser pobre. Aleluia, a riqueza, meus irmãos. Se você olhar para a Bíblia, Abraão era rico. Abraão tinha uma riqueza. Mas lá em Gênesis 12, quando Deus chega para ele e diz para ele, sai da tua terra e do meio da tua parentela, aleluia, ele ouviu a Deus. Ele ouviu a Deus. Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Uma vez eu preguei aqui e disse que a fé é algo assim, irmãos, que você dá um passo e Deus coloca o chão. É aquela escuridão onde você pisa, aleluia, e você tem certeza que você vai achar algo para os teus pés ficarem apoiados. Essa é a fé de Abraão, aleluia. Abraão poderia dizer, eu estou muito bem aqui na terra dos caldeus, eu sou próspero aqui, eu tenho fazenda aqui, eu tenho de tudo aqui, para que é que eu vou sair, aleluia, da minha terra e ir dar um tiro no escuro, como muitos dizem. Abraão poderia falar isso, mas só que assim, meus amados, Abraão não se apegava à riqueza. Abraão, ele tinha os ouvidos sensíveis à voz de Deus.
A riqueza de Abraão, aleluia, não era senhor dele. A Bíblia diz que não há, aleluia, como servo servir a dois senhor. A Bíblia diz, aleluia, que se ele servir dois senhor, ele aborrece um e alegra o outro. Ou ele lembra de um e esquece do outro. Não há como servir a Deus e a Mamon. Aleluia, a Bíblia diz, irmão, que a riqueza em si não é problema. O problema é fazer a riqueza senhor da sua vida. É colocar o seu dinheiro acima de tudo. Aleluia. A gente viu na pandemia, aleluia, quando faltou oxigênio nos hospitais. Aí sai notícia, aleluia, que homens ricos, milionários, que tinham suas riquezas, aleluia, saíram em aviões procurando hospitais com oxigênio e morreram no avião. Por quê, irmão? Porque botaram essa confiança na sua riqueza. Porque acharam, aleluia, que o seu dinheiro resolvia tudo. Aleluia. O crente, a vida do crente, ela é resolvida em Deus. É Deus que tem a solução para mim e para a tua vida, não é dinheiro. Aleluia. Mas nem por isso, irmão. Se você, aleluia, é rico, amém, em nome de Jesus, mas não deixe que essa riqueza tome conta da tua vida. Porque a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Agora se pergunta para si: onde é que está o teu coração nessa noite, a tua riqueza? Aleluia. Você olha para a vida de Jó, aleluia, ele diz, além de ter perdido tudo, ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Preocupado que ele estava com riqueza, aleluia, ele pensou na sua mente: o mesmo Deus que me deu e tirou, ele pode tornar a me dar de novo se ele quiser. Aleluia. Agora você vai para Lucas 19 e você olha o jovem rico. Aí Jesus diz para ele: olha, já que você segue todos os mandamentos, tudo certinho, só te falo uma coisa: se você quer ser melhor, se você quer ser bom, se você quer morar no céu, vai e vende tudo que você tem aí para os pobres e terás um tesouro no céu. Aí vem e me segue. A Bíblia diz que ele saiu triste, de cabeça baixa, porque tinha muita riqueza. Glória. Aí você olha para um homem como Jó, que colocou a sua fé, que colocou a sua confiança em Deus, aleluia, porque ele sabia, embora, aleluia, não tivesse Deus lá para dizer para ele que se ele tirasse, o tesouro dele estava no céu, mas mesmo assim ele sabia que o tesouro dele estava lá. Agora o jovem não. O jovem, aleluia, olhou para Jesus e pensou: só me faltava uma coisa, agora eu fico sem nada? Como é que eu vou viver? Quem sabe ele pensou assim: como é que eu vou viver? Eu acostumado a fazer festa todo dia, como é que eu vou viver sem festa? Como é que o meu vizinho vai olhar para mim que ontem era rico e hoje sou pobre? Esse é o problema. O apego ao dinheiro, o apego ao materialismo. Aleluia. Porque hoje o que ensina, irmãos, o que ensina a igreja não é para subir, não. O que os pastores pregam, aleluia, nesse evangelho de prosperidade aí, é uma vida para ficar aqui na terra. É como se você não fosse sair daqui. Não é uma vida para você ir morar no céu. Não. A vida que eles pregam, irmãos, é para ficar aqui. Toma cuidado. Aleluia. Por isso que é bom estar atento à palavra, para que ela sempre esteja ardendo em nosso coração. Para que quando o homem chegar para mim e dizer: aleluia, que Jesus tem que te dar carro, que Jesus tem que te dar casa, que Jesus tem que te dar dinheiro, toma cuidado. Aleluia. Essa pregação não é para você subir. A pregação para você subir é aquela que Jesus diz: arrependa-se e deixe os seus pecados. É aquela pregação que pega eu, irmãos. É aquela pregação que pega o ser humano, aleluia, e torce, e esmaga, aleluia. Não é aquela pregação que faz você sair sorrindo, não. É aquela pregação que faz você sair chorando. Aleluia. Porque a igreja está cheia de palhaços em cima dos cultos,
Chega aqui, faz uma dancinha, chega aqui, começa a sapatear e falar umas coisinhas, aleluia, para que o povo dê risada. Como se o pregador fosse, aleluia, alguém chamado aqui para entreter a plateia. Não, para isso nós temos circo aí fora. Para dar risada, nós podemos sair com o circo, olhar os palhaços ali. E a igreja está nessa situação. Infelizmente está nessa situação. E mais infelizmente, mais problemática é que muitos crentes gostam. Porque, meu Deus do céu, se mandar um crente, aleluias, um crente largar de coisa que eles gostam. Mas, irmãos, esse dia eu estava pensando, até falei com a minha esposa, eu vou desistir de pregar. Eu não vou pregar mais. Olha o quanto que é dificultoso pregar. Quanto é difícil pregar, meus amados irmãos. Porque pregar aqui, irmãos, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Porque pregar aqui não é aquilo que eu quero, mas sim aquilo que Deus quer. Aleluia, glória a Deus. Pregar é fazer a vontade de Deus. Sem pensar, aleluia, na minha vida. Sem pensar naquilo que eu tenho que deixar para trás para pregar para o povo. E aí eu olho, aleluia, e digo, mas por pensar nisso, por ter que ser difícil, aí eu digo, mas o crente foi chamado para quê? Para sair dando risada por aí, para se alegrar com o mundo? Não. O crente foi chamado para se entristecer mesmo. Nem sempre o crente vai ter que andar dando risada. Nem sempre o crente, aleluia, vai ter fartura. Nem sempre, irmãos. Eu tenho medo quando as coisas na minha vida estão tudo bem. Eu tenho um medo. Aleluia, eu já falo para minha esposa, alguma coisa está errada. Está muito calmo, está muito quieto. Mas graças a Deus, irmãos, eu tenho uma família problemática. Aí elas me perturbam. Aleluia. A família, ela deixa a gente inquieto. Aleluia. Porque elas desaparecem tudo. Aleluia. E de repente chegam te culpando você. Por que sumiu? Por que desapareceu? Por que tu não foi mais lá? Por que isso? Eu digo, misericórdia, Deus. Tudo eu sou errado. Irmãos. Não é fácil. Tem hora, irmãos. Aí, você conversa com um, você fala da Bíblia, já briga com aquele por causa da Bíblia. Aí você quer estar certo, o outro quer estar certo. Aí você vai para a Bíblia. Vai tudo se concluindo, tudo vai se completando. Mas, irmãos, às vezes a gente brinca. Eu tenho uma mania de pregar sério. Eu não rio muito. Aleluia, eu tenho uma mania de pregar às vezes. Acho que até foi minha esposa um dia falou que eu prego com a cara brava. Não, irmãos. É porque eu tenho medo. Aleluia, às vezes a pessoa começa a se apegar demais, irmãos, com brincadeira, começa a pregar de um jeito animador e começa a se deixando a palavra. Começa a ver que a igreja dá mais glória a Deus, a igreja começa a se alegrar mais. Opa, esse é o caminho. Mas eu tenho esse meu jeito de pregar. Jeito sério, simples. Aleluia. Mas eu prego, aleluia, ou tenho que pregar a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Jamais prego, aleluia, para pegar no pé de alguém. Aleluia. Porque muitas das vezes eu já cansei de pregar, irmãos. E eu saí mais ardido. Saí com o couro ardido. Certo dia eu preguei e a própria parente minha chegou e falou para você: foi para você, né? Eu digo, você está dizendo, né? Quem sou eu? Aleluia. Porque assim, irmãos, a palavra primeiro tem que falar comigo. Verdade. Se a palavra não falar comigo, aleluia. Porque assim, a palavra tem que ser posta no meu coração para transmitir para a igreja. Verdade. Jamais uma palavra que é de Deus, por Deus, jamais ela vai deixar de entrar primeiro no seu coração para ir para a igreja. Aleluia. E essa igreja, irmãos, ela não atentava para os seus problemas. A sua riqueza era o seu maior problema dela. Porque Deus estava do lado de fora. E nós temos que tomar este cuidado com a riqueza. Aleluia. Tomar este cuidado.
Porque ser rico não é problema. Você ser rico, meu amado irmão, muitas das vezes é bênção de Deus. Agora, quando você coloca a tua riqueza acima de tudo e de todos, aí ele começa a passar a ser um atraso para a tua vida. Porque você, aleluia, deixa de buscar a Deus muitas das vezes, porque você pode confiar, aleluia, naquilo que o teu dinheiro pode comprar. E o homem não pode confiar na força dos seus braços. Aleluia. Jamais pode confiar na força dos seus braços. A Bíblia diz que o dinheiro ele é uma raiz de todos os males. Aleluia. Ele é uma raiz, aquela raizinha assim, ó. Porque a primeira raiz do mal, do pecado, foi aquela que Adão trouxe lá. E o dinheiro é o segundo mal do crente, do homem. Aleluia. Que muitas das vezes ele nos coloca superiores aos outros. E isso, quando isso entra dentro da igreja, quando isso me coloca a achar que eu sou melhor do que você, aleluia, isso é um problema para a igreja. Isso é um problema, aleluia, para uma igreja em toda. Não é só para mim, não é só para aquele que eu me acho, não, é para toda a igreja. Por isso, a gente olha para a riqueza, aleluia, como algo para nós sobreviver aqui. Mas eu tenho para dizer para a igreja nessa noite que a riqueza, ela pode te dar alegria. A riqueza pode te dar aquilo, aleluia, que talvez você almeje comprar. Mas a riqueza não te dá a paz que Jesus pode te dar. Aleluia. A paz verdadeira só Jesus pode dar para mim e para você. Porque eu vejo, irmãos, tem crentes aí que não tem nada dentro da casa, mas ele tem Jesus e ele é alegre, ele é feliz. Muitas das vezes ele não almoça para poder jantar, ou às vezes ele não toma café para poder almoçar, irmãos, mas ele está feliz, ele está alegre. Por quê, irmãos? Porque ele sabe que se Jesus voltar hoje, o lugar dele está reservado no céu. Não se deixe levar, aleluia, por essas coisas do mundo. Não se deixe levar por riquezas. Aleluia, porque o diabo tem preparado, aleluia, uma mesa, aleluia, e colocado à frente de muitos cristãos. Eu digo isso, irmãos, porque às vezes nós achamos, aleluia, que algumas igrejas entram em escândalo. Porque, irmãos, foi ontem que começou. Não, às vezes o escândalo entrou da igreja hoje por descuido de muitos lá atrás já. O pastor não cai em adultério. Aleluia, às vezes a igreja se escandaliza. Oh, mas o pastor caiu em adultério ontem, você viu? Não, isso já vinha acontecendo há muito tempo atrás. Há muito tempo ele já vinha dando espaço. Olha para a Laodiceia. Laodiceia estava sem Jesus lá dentro, mas não tinha começado um dia antes que Jesus tinha chegado. Não, ele tinha começado há muito tempo. Perdeu a essência do Evangelho. Então vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Vamos nos analisar como é que estamos diante de Deus. Vamos examinar nossa vida todos os dias. Aleluia. Para que nós seja aprovado por Deus e não reprovado. Para que essa igreja venha crescer. Para que essa igreja venha ser exemplo em Barra Velha. Aleluia. Para que aquele que olhe para você, ele olhe para o teu rosto e veja o brilho de Cristo na tua vida. Para que aquele que olhar para você e veja que o Espírito Santo de Deus, ele habita em vós. Aleluia. Aleluia. Porque foi para isso que fomos chamados. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não tem mentira. Aleluia. Ela é fiel, ela é verdadeira. Por isso que Jesus diz: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Porque a palavra de Deus não há contradição, não há mentira e nem nada. Ela diz que a palavra de Deus diz que ela refrigera a nossa alma. É como se eu chegar cansado demais e me jogar numa água fria, fica tudo bem. Assim é a palavra de Deus na vida do crente. Refrigera a alma. Ela traz luz para a vida do homem. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como é que o crente com a palavra dessa? O crente que está alicerçado na Bíblia, na palavra, como é que ele pode dizer que andou errado?
Ah, mas eu fiz errado por causa disso, daquilo. Não, mas o irmão me conduziu para esse estado. Não. Se tu está alicerçado na Bíblia, ninguém te tira do caminho. Por quê? Porque ela é luz. Porque ela ilumina o caminho. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Aleluia. Que essa palavra possa arder no nosso coração. Que a palavra de Deus em todo o tempo, aleluia, possa arder em nossos corações. Para que o Espírito Santo de Deus não venha se afastar de nós. Aleluia. Quando, aleluia, você olhar para muitas coisas, você sempre faça como Davi. Tira tudo de mim, Senhor, mas não tira teu Espírito de mim. Amém? Que Deus abençoe. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade de Jesus. Aleluia. Glória.